Não é para pular, não. E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Palavra do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Senhor, muito obrigado por esta noite. Consagramos a Ti este momento da palavra. Espírito Santo, tome a direção no nome de Jesus. Debaixo desta mesma unção, debaixo deste mesmo altar, Espírito Santo, consagramos tudo. Amém. Amém. Durante esses dias nós temos ouvido palavras vindo deste altar como instrução. Nós ouvimos o evangelista Tony, o evangelista Sardinha, ouvimos o maestro, ouvimos a Mami, ouvimos o pai. Eu fiz aqui alguns apontamentos de resumo daquilo que foi abordado ao longo desses dias. Uma das coisas que o evangelista Sardinha falou foi que os homens de Deus, não minto, ele falou que adoração vem do coração. Quantos lembram? Que a adoração vem do coração, que o nosso coração é o lugar que primeiro Deus sonda antes de receber a nossa oferta. O nosso apóstolo, o nosso pai aqui da casa, quando pregou no domingo, disse que a madrugada revela buscar a Deus nas primeiras horas do dia. A madrugada revela também libertação. Madrugada é um momento de busca e clamor. Quando a Mami pregou ao longo das quintas-feiras, está a falar sobre levantar um altar de adoração, de oração, de louvor nas famílias. A Mami disse que se Jesus não for o centro, outras coisas serão o centro nos nossos lares. Também falou que nas famílias deve-se levantar um altar de adoração e louvor, que se nós não conversarmos com a palavra, vamos conversar com os problemas. Você está aqui? O maestro, quando pregou, tem duas frases que ficou muito encravada no meu coração. O maestro disse assim que quem não adora não entra no lugar do repouso ou no lugar do descanso. E também disse que adoração ou adorar é contemplar a Deus. Isso me faz lembrar a história de Maria Madalena e Maria, quando Jesus conversava com Maria e Maria Madalena estava muito ocupada, muito atarefada. E eu entendi dentro desse texto que adoração não é só falar, adoração também é ouvir a Deus. E é muito importante esses detalhes estarem bem fitos dentro dos nossos corações. Amém? Aleluia. E hoje eu trago como subtema adoração que gera temor. Aleluia. Você pode repetir? Mais uma vez. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa antes de eu entrar na palavra. Deus é especialista em tornar as coisas impossíveis possíveis. Deus é especialista em tirar alguém do lixo e trazer no luxo. Deus é especialista em tirar pessoas do nada e lhe dar o tudo. E o tudo é o Espírito Santo. E hoje eu trago essa mensagem, um texto muito curto, porque eu quero ser também muito objetiva na minha mensagem. Esta palavra tem mudado a minha forma de enxergar a adoração. E nesse texto nós ouvimos Adão a dar uma resposta a Deus. Ouvi a sua voz a soar pelo jardim e temi. Amados, eu gostaria de fazer uma pequena introdução para chegar até esse texto. A palavra do Senhor diz que o livro de Gênesis é o início de todas as coisas. E Deus criou tudo por palavras, pela palavra. E a palavra diz que no início a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E Deus, por suas palavras, criou todas as coisas, criou os céus e a terra, fez a separação, criou um ambiente para Adão e Eva poderem viver. Amém? E esse ambiente eu posso chamar de território. Diga comigo, território. Mais uma vez, território. Grave essa palavra. E quando Deus cria esse ambiente para o homem viver, governar, dominar, num dado momento,
Adão se afasta, posso assim dizer, para ir cumprir outras tarefas, outros afazeres. E Eva, por um tempo, ficou só. Nesse instante em que Eva fica só, a serpente aparece para conversar com Eva. Quando a serpente aparece para se comunicar com a Eva, a serpente por acaso falou algo que era verdade, mas era uma meia verdade. É verdade que Deus disse que se comer, vais morrer. Mas Deus não quer que você seja como Ele. Eva come porque ouviu aquelas palavras. Até então, não havia acontecido nada com Eva. É onde começa o perigo, quando a gente começa a pecar e acha que não está a acontecer nada. O que acontece? Eva pega no mesmo fruto, leva até Adão e Adão também come. A Bíblia diz que quando Adão come daquele fruto, ambos perceberam que estavam nus. Ou seja, a sua nudez foi exposta. Eles procuraram meios ou forma para se cobrir. E a Bíblia diz que eles se esconderam. Uma das coisas que me chama a atenção neste texto é que mesmo pelo fato de terem pecado e de terem se escondido, Deus não deixou de visitá-los. Havia um período no dia em que Deus aparecia para se relacionar com Adão e Eva. E naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, Deus aparece e uma coisa em comum acontece. Adão e Eva não estavam no lugar onde Deus sempre os encontrara. E Deus pergunta: Adão, aonde estás? A resposta de Adão é o que me chama a atenção. Ouvi o soar da tua voz e temi. Eu posso conjecturar, Deus se calhar pensou: nós sempre conversamos, eu sempre apareci nesse horário, e você nunca temeu a minha voz ou a minha presença. O que fez com que você começasse a me temer? Eu percebi algo, amados, o pecado é pesado. E o pecado ofende a Deus. Quando Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, uma das coisas que eu descobri nesse texto, Adão e Eva deram legalidade ao espírito do medo. E quando Adão e Eva deram legalidade a esse espírito, o território que era para eles dominar agora começou a ser dominado por um espírito. E eles já não poderiam mais habitar naquele território. Os amados irmãos estão a me entender? Você está aqui? Aplaudem ao Senhor. Glória a Deus. E Deus está a ouvir algo incomum de Adão. Ouvi a tua voz e temi. Adão, quando é que você começou a me temer? A ter medo de mim? Eu sempre te achei nesse instante, nesses momentos. Nós conversávamos, nós tínhamos intimidade. Você conhece a minha presença. Sabe o que eu percebi? Nós podemos ouvir a voz de Deus, podemos conhecer a sua presença, mas ainda assim podemos desobedecê-lo. Porque o fato de convivermos com a presença do Senhor, muitas das vezes nos acostumamos tanto que começamos a perder o temor pela presença de Deus. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. E Deus teve de os expulsar do jardim, do território que Deus os deu para governar. Eles saíram, foram expulsos. E daí Deus começa a levantar vários homens para poderem tomar posse de uma terra que eu também posso chamar de território. Deus, quando chama Abraão, Deus lhe dá uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o território que eu lhe mostrarei. E vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus dá uma promessa de que daria uma terra a Abraão e aos seus descendentes. Só que Abraão morre e essa mesma promessa permanece intacta. Deus chama Isaac, Deus chama Jacó. E Jacó sai do lugar onde estava e vão até o Egito. Do Egito, José começa a governar e o povo de Israel começa a crescer. E os egípcios, quando viram que o povo estava a crescer, a desenvolver, começou a subjugá-lo, a escravizá-lo. E Deus levanta um homem para governar ou para libertar o povo de Israel. Diga comigo, é da escravidão aonde Deus levanta um libertador.
Não importa a condição em que muitas das vezes a tua família se encontra. Mas é desse mesmo cativeiro onde sempre Deus levanta um. Deus só precisa de um disponível, aleluia. Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés começa uma jornada para levar até um determinado território. Só que Moisés acaba também não entrando porque havia pecado. E Josué faz com que o povo tome posse, ou tomasse posse da terra de Israel, daquele território. E estando naquela terra ou naquele território, muitos dos povos vizinhos cobiçavam a terra de Israel. E isso é até os dias de hoje. Eu me questiono o que é que o povo de Israel, o que é que aquele pedaço de terra tem que até hoje lutam. E eu percebi que não é algo natural, é algo sobrenatural. E num determinado momento, o povo, muitas das vezes, era assolado por muitos momentos de guerra. Havia num determinado tempo que os filisteus saíram para combater contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que o povo começou a ficar com espírito de medo, atemorizado. E Deus levanta um pequeno jovem chamado Davi. E eu gostaria de abrir aqui um parêntese para falar um pouquinho sobre Davi. A Bíblia diz no livro de Salmos 119, Davi escreveu assim: a tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Sabe como é que naquela altura era feito a leitura da Torá? Deus mandou que os sacerdotes, os levitas, se distribuíssem em todas as tribos. E quando eram distribuídos, eles aproveitavam as festas da lua nova, dos pães ázimos ou asmos, as festas do Purim. E os sacerdotes recitavam a Torá para o povo. E aqueles que não ouviam a Torá, ou seja, se um povo ouviu, comunicava ao povo que estava atrás, e o povo que estava atrás comunicava a outro povo, e era assim que todo o povo tinha conhecimento ou tinha contato com a palavra de Deus. É aí onde Davi aprendeu a palavra de Deus, quando os sacerdotes comunicavam ao povo. Só que num determinado dia, o pai de Davi lhe manda ir levar comida aos seus irmãos, até pode dizer, mandou levar uma cuba. Não era tábuas mistas, mas era uma cuba, aleluia. Mandou que Davi levasse comida aos seus irmãos. E chegando naquele campo de batalha, amados, Davi encontra um cenário. Na verdade, é o mesmo cenário que Adão abriu um portal ou deu legalidade. A Bíblia diz que havia um gigante que vinha de Gate chamado Golias, que confrontava o povo de Deus. Por quê? Palavras. Amados, as palavras têm poder. Como é que Eva conseguiu comer do fruto ou comeu do fruto? Por meio de palavras. Como é que o povo de Deus ficou atemorizado? Por palavras. Os amados estão a entender? Eram palavras. Davi conseguiu discernir que aquele ambiente de guerra, de batalha, não era uma batalha física. Era uma batalha espiritual. E aquelas palavras daquele povo, dos filisteus e de Golias, estava atemorizado. Ou seja, o mesmo cenário, mas histórias diferentes. O povo estava atemorizado por quê? Por causa do espírito de medo. O mesmo espírito que Adão deu legalidade para que entrasse. E quando Davi viu aquele cenário, eu costumo dizer, Davi era torrado da palavra. Como o combate era por palavras, Davi também usou a palavra para combater aquele gigante. E a palavra de Deus está a dizer que, antes de falar da palavra, eu gostaria de voltar um pouquinho. Amados, sendo sincero aqui entre nós, aquela pedra não poderia matar aquele gigante. Era impossível alguém com mais de 3 metros de altura ser derrubado com uma pedra. Não era pedra. Alguns falam, não, a pedra é Jesus, a pedra angular. Amados, antes de Davi pegar a pedra, Davi declarou a palavra. E a palavra do Senhor diz que Davi disse: o Senhor me entregará te entregará nas minhas mãos. Eu te cortarei
esmagarei a cabeça e te vencerei, e todos os povos saberão que o Senhor é Deus. Davi usou a palavra para vencer aquele gigante. E uma das coisas que ficou encravada no meu espírito que a mãe me falou é verdade. Quem se antecipa governa. Você não pode governar se não tiver a palavra. E nós só vamos ser dominados ou pelo espírito de ousadia ou pelo espírito de medo. Nós só não dominamos certas coisas porque ainda não descobrimos o poder da palavra. Mas os amados estão a perceber? E quando Davi encontra aquele confronto, ele primeiro declarou a palavra e depois liberou a pedra. O que derrubou aquele gigante foi a palavra. Por isso é que a palavra do Senhor diz que as palavras que eu vos prego são espírito e vida. Porque que aqueles filhos, amados, deixa eles fazer compreender algo. Naquela altura, não é tipo esse tempo aqui, que se, por exemplo, se falar morte na live, podem censurar o vídeo. Naquela altura, os povos sacrificavam a deuses. Naquela altura, eles adoravam a Baal, a Moloque, a Bafomete. E eles sacrificavam crianças, mulheres virgens. E nem porque era escondido, era à frente do povo. E eram sacrifícios de alto nível. Por isso é que eu disse que a batalha que o povo de Israel estava a enfrentar não era uma batalha física, era espiritual. Cada povo se reunia para ir se consagrar ao seu Deus. Mas só que se Saul estava escondido porque era dominado pelo medo, Davi era cheio da palavra. Por isso é que ele conseguiu dominar aquele ambiente, amados. Só uma pessoa cheio da palavra conseguiu derrubar aquele gigante. Quanto mais nós que temos o Espírito Santo. Davi naquela altura, o Espírito Santo só descia a reis, a príncipes e a sacerdotes. Davi ainda não era nem rei, mas ele conseguiu vencer o gigante. Por quê? Só a palavra já tem esse impacto. Imagina a palavra misturada com o Espírito Santo. E isso me fez mudar, porque eu percebi que, afinal, as minhas palavras na adoração causam uma reação. As minhas palavras criam uma reação no ambiente espiritual. E sim, as palavras têm poder. Quando eu tive noção de que a batalha que nós muitas das vezes enfrentamos aqui é espiritual, na verdade eu já sabia. Só que há coisas que o Espírito Santo traz luz e soa diferente. Não, mas eu já li esse livro, mas vai ter um dia que o Espírito Santo vai trazer uma luz. Eu falo, mas Senhor, eu nunca vi isso aqui. Por isso é que a palavra do Senhor diz que o Senhor veio nos dar vida e vida é abundância. O que é abundância? Revelação. E eu fiquei pensando, mas meu Deus, Davi ainda era adolescente. Davi não era um homem já casado, que dominava, já vou rachar. Não. Davi está chegando. Quem é esse incircunciso? A ousadia de Davi me dá medo. Quem é esse incircunciso? Davi não está a falar. Para qualquer homem era um mês de guerra. Estava treinado para a guerra. Davi nunca foi treinado para a guerra. Davi só disse, eu só matei leão e urso. Mas quem é esse incircunciso? Vai saber quem é o meu Deus, quem é o nosso Deus. Muitas das vezes esse tipo de atitude que Deus espera de nós. Atitude de fé nas palavras antes de acontecerem. Amados, quando Davi derruba Golias e o povo de Israel tem vitória, é aí onde o nome de Davi começa a soar mais forte. Deus ainda precisou esconder Davi até o determinado tempo dele se tornar rei. Mas os filisteus não tomaram aquele território.
E é sobre território, sobre adoração com temor que eu quero falar. A Bíblia diz que Jesus, quando estava a passar por Samaria, a Bíblia diz que Jesus disse: importa passar. Eu amo essa história da mulher samaritana. Por quê? Tem muito a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Porque a mulher samaritana tinha uma noção. Estava a conversar com Jesus, adorar. Nossos pais adoram lá e vocês dizem que tem que adorar. E que está falando de quê? De território. Tudo sempre teve a ver com território. Jesus vai dizer: não, mulher. Não é nesse monte, nem naquele monte. Não é em Jerusalém, nem simplesmente no monte tal. Mas chegará a hora ou agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Está a falar o quê? O que é que Jesus está querendo dizer? Que os verdadeiros adoradores, o Senhor não habitará mais em lugares feitos por mãos humanas, como no Antigo Testamento. O território que Jesus busca hoje é o teu coração. Porque o teu coração é o ponto de contato. No Antigo Testamento tinham que montar tendas para Deus poder descer. Hoje o território que Jesus está a procurar é o teu coração. E o tema é a adoração que gera temor. Onde é que se encaixa isso? Por que temor? Nada paralisa mais um homem do que o espírito do medo. Nada deixa um homem ou uma mulher. E o que é que gera medo? Mas eu percebi uma coisa: Satanás atua nas sombras. Do mesmo jeito que nós oramos: Deus, sonda-me, nós precisamos pedir: Senhor, me mostra onde está o meu inimigo. Porque nós não sabemos, muitas das vezes não sabemos quando Satanás está a atuar. Nós precisamos orar para Deus: Senhor, me dá olhos para ver onde Satanás quer me atacar. Porque se eu não começar a adorar a Deus, vou começar a adorar os problemas. E nesse tempo em que todo mundo está com pressa, pressa de vir para a igreja, pressa de ir para casa, pressa até de ir para o céu, Satanás nos rouba, às vezes, o nosso tempo com Deus dentro dessa pressa. Eu não entendia quando o pai dizia: filha, estás muito ocupada, toda hora dar aulas. Falava: não, pai não está a entender, e agora para crescer. Sabe o que eu fiz, amado? Tive que discernir que até no meu tempo com Deus, Satanás estava a roubar. Parece ser bom, parece, porque eu vou ganhar mais. Precisamos saber discernir aonde Satanás está a atuar, até nos momentos bons. Parece ser bom, está a entrar mais dinheiro, mas está a me roubar a espiritualidade. Está a me roubar, está a me sugar a unção. E como é que eu vou temer a Deus? Primeiro, se desviando do mal. Amados, os espíritos temem quem teme a Deus. Os espíritos se submetem a quem se submete a Deus. Se você não se submete a Deus, não tem como as circunstâncias se renderem a você. Jó, a Bíblia diz que Satanás foi até Deus. Mas Deus diz algo: ele me teme e se desvia. O temor nasce da obediência. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo muito que sofreu. Sabe como é que Jesus sofreu? Se calhar você não sabe. Não sabe? O jejum de 40 dias, amado, dói. É sofrimento.
Se abster toda a madrugada. Amado, se você orar toda a madrugada, do jeito que você vai emagrecer, você não vai dormir. Imagina só durante 100 dias. Jejuar todo 40 dias, orar toda. Tua formosura, tua aparência vai minguar. É mentira? É sofrimento. Então, para ele ser elevado naquela dimensão, ele aprendeu a obediência. Agora, pergunto: quantos amam a Deus? Quantos obedecem a Deus? A Bíblia está a dizer que esses leves e momentâneos sofrimentos está a produzir uma glória maior. O resultado ou a recompensa do sofrimento de Jesus somos todos nós. Nunca entra numa batalha sem recompensa. Até o próprio Davi, quando foi lá lutar contra Golias, perguntou: vou receber o quê? Vou receber o quê? Só é assim. Como é que você não vai... Como é que eu vou colocar isso? Você só vai conseguir ter noção da recompensa quando você entender a dimensão do teu inimigo. Você entender? A luta é essa. É porque a recompensa é big. Amados, estão a perceber? Então é muito importante a igreja ter noção do que na adoração primeiro deve nascer o temor. E o temor vem por renúncia. Se desviar do mal. José. Eu não sei o que aquela mulher viu em José. Mas eu também não... Eu acredito que aquela mulher não era qualquer. Mas ainda assim, José escolheu. Amados, aquela mulher tentava José várias vezes. Não foi só uma vez. Se fosse nesse tempo, fezada. Mulher do rei. Mas a Bíblia está a dizer que ele preferiu deixar a capa. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Pegaram na capa dele e rasgaram. Capa fala de renúncia. Você deve deixar algumas coisas ficar para uma recompensa maior. Se calhar José estando na casa de Potifar, posso conjecturar, se deitando com aquela mulher, nunca chegaria a governador do Egito. Satanás estava a agir aonde? Na sombra. Aquelas mulheres naquela altura lhes davam banho. Não é diferente de hoje. Só que naquela altura era tudo exposto. Faziam encantamentos. Aquela mulher era cheia mesmo de demônio. Mas José, como era alguém ungido, não poderia se contaminar. Preferiria o quê? Renunciar. Se desviar do mal. Que hoje você pergunta assim: pequei, mas amanhã vai fazer de novo, mesmo pecado. Amado, não está a ter mais força para se desviar do mal nesse tempo. O pecado está enfesada. Não estamos a conseguir discernir quando o diabo é que está nos... Amado, um dia vou contar esse testemunho. Hoje não. Isso aconteceu mesmo nessa fase. E Deus testa o nosso coração. Está vendo aquilo que você ora aqui? Deus, eu te amo. Meu coração é teu. Mas que o ar que eu respiro, eu preciso. Aí é. Mas que o ar que eu respiro. Jesus aprendeu a obedecer pelo muito que sofreu. Sábado tem 3 horas de oração. Vamos ver se você está aqui. Vai estar aqui. Porque não é o que você fala. O território é o teu coração. Então, se você não se esforça para obedecer a Deus, não tem como temê-lo. Sabe, temer a Deus não é ficar tipo Adão, ouvi a tua voz e temi. Amados, a obediência, a abstinência, as renúncias geram temor. E quando você entra no Santo dos Santos, você adora com o quê? Temor e reverência. A adoração o pai tem algo que o pai costuma
a dizer muito a adoradoras ou ministras proféticas, e aí vai nos instruir, vocês filhas devem adorar assim, mano. Não é só para nós, é para a igreja toda. Todos nós somos profetas. Sobre nós habita o espírito de profecia. Eu não espero mais mamãe e eu te vi meter a mão na cabeça. Filha, recebam. Eu mesmo pego a minha mão na cabeça, Eunice. Eu estou a me ver, vocês. E essa autoridade, esse temor nasce da onde? Das renúncias. Amados, amar a Deus é sacrificante, dói. Se calhar você está aqui, não, esqueça a palavra, nem para mim não tem nada a ver. Deus, quando olhou para Davi, por mais que Davi tivera pecado, ainda assim ele chamou segundo o meu coração. Sabe por quê? Davi não foi covarde tipo Adão, se escondeu. Davi não foi desobediente tipo Saul. Eu já sei a técnica. Porque isso é que está nos sugar as nossas bênçãos. É aquilo que eu falei, amados. Saiba discernir Satanás quando as coisas estão muito bem. Se preocupa, a mamãe costuma falar, se preocupa. Porque nem toda coisa boa vem de Deus. Jó e José temiam a Deus, se desviaram do mal. E Jesus falou sobre os verdadeiros. Também tem os falsos. Vamos ainda falar também dos falsos. Vamos falar dos falsos. Sabe os falsos são qual? Os falsos não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus consegue vê-lo e não tem como não temê-lo. Primeiro, os falsos falam mais da vida dos outros do que da palavra. Não, mas ele falou em línguas. É falso. Satanás também fala. E na próxima se transfigura em anjo de luz. Os que semeiam intrigas é falso. Porque Deus odeia, está no livro de Provérbios. Os falsos combatem a visão do ministério. Estão aqui conosco, mas também não era para o papai Sandro falar assim. Ele acha já que é o vice do pai. A líder Eliane, com aquela voz dela, ela acha que é fina. Esse é falso. Porque o falso está preocupado no aparente. Está preocupado em agradar o físico. Mas o espiritual, quando chega aqui, Senhor, onde é que eu posso te agradar na tua casa? Ela está olhando aqui tem pó, vou limpar. A minha irmã não está bem, vou comprar um sapato. Está preocupado com a obra. Os verdadeiros têm discernimento de espírito. Sabe que não, essa irmã que está a falar, não, está morando na carne. Respondeu assim, está na carne. Porque, amados, há pessoas mesmo que se deixam ser usados por Satanás. Estão na igreja. Naquele momento, dá a mão para orar com o irmão que está ao teu lado. Vão memorar, vão quebrar. Cheio de demônio. Porque o quebrar, amados, é aquilo que eu falei. Os espíritos só se submetem a quem teme a Deus. Se você não teme, não tem como. Vai mesmo quebrar, ele está falando, me quebra. Me quebra. Não vai sair. E o temor é gerado no sofrimento. Eu não sei quanto tempo você tem orado por algo pelo Senhor, a Deus. Não sei o que se passa na sua vida, mas Ele dizer, Deus sabe. E uma das coisas que muito acontece para quem tem uma promessa da parte de Deus, Satanás sempre vai querer roubar a tua adoração. Porque o problema não é ver a mão de Deus, porque você até vê a mão de Deus, você sabe que Deus é Deus, Deus é o El Shaddai, o Elohim. Mas sabe o que é? O problema é se você vai adorar a Deus
mesmo quando Ele não te responder. Quando as coisas não saírem conforme você quer, se você vai continuar. Foi o que aconteceu com Jó. Jó está lá, Senhor tirou. Amados, perder tudo num dia. Uma coisa é perder de tempo em tempo. Só uma coisa e nós já nos dói. Imagina perder negócio, família. Ainda por cima a mulher dele está viva. A mulher dele também é endemoniada, não? Que nem normal. Amaldiçoa-se Deus e morre. Isso é. Mas como Jó preferiu se submeter a Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que Ele é. E se Ele é tudo o que eu tenho, então não perdi nada. É sobre isso. E eu quero terminar a minha explanação dizendo que o mundo espiritual é dominado por palavras. E palavras, quando são bem colocadas, elas criam ambientes, criam atmosfera. Você, quem sabe, se vai gerar uma atmosfera de temor e adoração ao Senhor, ou se você vai querer se abster dessa mesma palavra. O poder da vida e a morte está mesmo na tua boca. E vais comer do fruto dela. Se você tiver a palavra enraizada dentro de ti, amados, não tem como. O diabo resiste mesmo. Mas se elas não tiverem implantadas ou plantadas dentro do seu coração, facilmente você será dominado. Ora está bem, ora está mal. Ora está chorando no gabinete da mami, ora estás aqui, Senhor. Às vezes você também vira profeta. Está declarando a vida do outro, mas também água vem, água vai. Então precisamos ter esse coração que teme. Se desviar do mal. Parece ser algo simples, mas se desviar do mal, para Deus quer dizer muito. Sabe o que significa para Deus? Que você escolhe a presença dele do que outras coisas. E para dizer, me escolheu. Davi escolheu o Senhor. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Me escolheu. Mesmo depois de tudo que ele fez. Ele é um homem segundo o meu coração. É assim que Deus te vê. Todas as vezes que você resiste ao mal, Deus te vê como um homem segundo o seu coração. Aleluia. Inclina a sua cabeça. Mas que o ar que eu respiro